Olá! Quase todo mundo já ouviu falar da Epopeia de Gilgamesh, né? Uma das obras literárias mais antigas que existem. Uma história cheia de heróis, monstros e aquela busca clássica pela imortalidade. Mas o que pouca gente sabe é que, escondida ali naquelas tábuas de argila, tem uma revelação assim surpreendente. Uma história sobre um dilúvio que é muito, mas muito mais antiga que a versão mais famosa que conhecemos. Bora mergulhar nisso? Pois é. Essa foi a pergunta que simplesmente chocou o mundo lá no século XIX e que leva a gente direto para o centro do nosso papo de hoje. A ideia de que uma das histórias mais importantes da tradição judaico-cristã tinha, na verdade, um precedente vindo da antiga Mesopotâmia, isso foi uma verdadeira bomba na época. E sabe, isso meio que força a gente a olhar para a história de Gilgamesh de um jeito completamente diferente. Então, para entender isso tudo, a gente vai fazer uma jornada. Vamos começar com a descoberta histórica, depois ver como essa história do dilúvio funciona dentro da epopeia, como ela muda o foco de uma busca pessoal para uma questão sobre a humanidade inteira. Aí vamos conhecer o cara que sobreviveu ao dilúvio, entender a grande divisão que esse evento representa e, finalmente, chegar na lição que o Gilgamesh aprende com tudo isso. Nossa jornada começa então num momento de descoberta que literalmente abalou as bases da história e da religião da época. Tenta imaginar a cena. Estudiosos lá, decifrando aquela escrita cuneiforme super complexa e de repente eles se deparam com o quê? Uma história sobre um dilúvio gigantesco, um homem escolhido, uma arca e a salvação da vida na Terra. Para um mundo onde a história de Noé era vista como única, isso foi monumental. De uma hora para outra, a Bíblia não parecia mais tão isolada, mas sim parte de uma tradição de histórias muito mais antiga e ampla do Oriente Próximo. Agora, a parte que eu acho mais interessante é como essa história aparece na epopeia. Ela não é o evento principal, não. É uma coisa muito mais sutil e totalmente intencional. Já para o fim da sua jornada, o Gilgamesh encontra um homem que conta para ele a história do dilúvio. Isso é que se chama de história interpolada. Ou seja, não é o foco do drama do Gilgamesh, mas sim uma história inserida ali dentro que serve a um propósito muito, muito específico. Mudar a perspectiva de toda a epopeia. E olha só, isso não foi um acaso, não. Os contadores de histórias antigos adoravam essa técnica de contos aninhados. Era tipo uma marca de sofisticação literária, sabe? Uma maneira de tecer diferentes camadas de significado e expandir o universo da narrativa. Então, longe de ser só um extra, a história do dilúvio foi colocada ali de propósito, com uma função muito clara. Tá, mas qual era essa função, então? É aqui que a genialidade da epopeia realmente aparece. A história do dilúvio pega a busca pessoal de um cara e transforma isso numa questão universal. Essa citação aqui, olha, ela captura a sensação perfeitamente. A gente estava acompanhando a angústia do Gilgamesh, o medo que ele tinha da morte depois que o amigo dele morreu, e de repente a narrativa se abre e o que a gente vê é a fragilidade da humanidade inteira, confrontada pela fúria dos deuses e voltando para o barro de onde veio. Aqui a gente vê bem essa mudança de escala. A gente sai do micro, do drama de um herói, e vai para o macro. A tragédia pessoal de Gilgamesh vira um espelho para a condição humana. A grande questão é que a morte não é só o destino do Gilgamesh, é o limite fundamental que define todos nós. E para entender essa lição, Gilgamesh precisa encontrar a única pessoa que conseguiu escapar desse destino, o sobrevivente do dilúvio, uma figura bem parecida com o Noé que a gente conhece. O próprio nome dele, Utnapishtim, já entrega tudo. Ele é aquele que encontrou a vida eterna, a imortalidade que o Gilgamesh tanto quer. Ele é a prova viva de que, em algum momento, era possível sim transcender a mortalidade. Mas tem outra camada aí. Em versões mais antigas da história, o nome dele era Ziusudra, que significa extremamente sábio. Então ele não só encontrou a vida, como também tem uma sabedoria profunda sobre os limites entre deuses e mortais. Ele é as duas coisas que o Gilgamesh busca, vida e conhecimento. A existência do Utnapishtim oferece uma esperança quase cruel, sabe? Porque ele conseguiu. Mas para o resto da humanidade, o destino era bem sombrio. Um lugar conhecido como a Casa do Pó, um submundo desolador de onde ninguém voltava. As descrições dessa vida após a morte na Mesopotâmia são incrivelmente vívidas e bem deprimentes. A ideia de uma existência sem fim, monótona,
com privações. Era isso que assombrava Gilgamesh e todo mundo. Não era o nada, era algo talvez muito pior. E nesse lugar, o status que a pessoa tinha na Terra não significava absolutamente nada. A morte é o que iguala todo mundo. Reis, servos, todos tinham o mesmo destino sombrio. Essa imagem da pilha de coroas abandonadas é muito poderosa. Deixa claro que o poder terreno acaba ali. E talvez a imagem mais arrepiante de todas seja essa: a poeira na fechadura. É um detalhe pequeno, mas que diz tudo sobre como a morte era definitiva nesse universo. Uma vez que se entra, a porta nunca mais se abre. É o fim absoluto da linha. A história de Utnapishtim revela para Gilgamesh uma verdade ainda mais profunda. O dilúvio não foi só um evento, foi uma ruptura, uma quebra fundamental na ordem do universo. Foi a linha que separou a era do mito da era da realidade humana. Essa linha do tempo mostra bem essa divisão. Antes do dilúvio, existia uma era mítica, um mundo fluido com regras diferentes. O dilúvio foi tipo um grande reset cósmico, que jogou a gente na era humana, o mundo como a gente conhece, um mundo definido pelos nossos limites. Naquele tempo mítico, as possibilidades eram literalmente divinas. As listas de reis sumérios falam de reinados que duravam milênios. A fronteira entre o divino e o humano era porosa, e a imortalidade, a façanha do Utnapishtim, era uma possibilidade real. O dilúvio acabou com tudo isso. E com isso, a gente chega ao clímax da jornada do Gilgamesh. Ao encontrar Utnapishtim, ele não está só encontrando um homem velho. Ele, um homem da nova era humana, está de frente com um artefato vivo da antiga era mítica. Depois de contar toda a sua história de como foi salvo por um deus e se tornou imortal, Utnapishtim faz essa pergunta devastadora para Gilgamesh. Ele basicamente diz: sim, isso aconteceu comigo, mas quem vai fazer isso por você? É o momento da verdade. A pergunta que destrói a última gota de esperança do Gilgamesh. E a resposta, que nem precisa ser dita em voz alta, é brutal na sua simplicidade. Essa era acabou. O mundo mudou. Aquela intervenção divina que salvou Utnapishtim foi um evento único, um ato de uma era que já passou. Gilgamesh chegou tarde demais. O mundo em que vive agora tem novas regras. Então, o ponto central da epopeia não é o Gilgamesh encontrando a imortalidade, é ele aceitando a mortalidade. A história do dilúvio não estava ali para dar esperança, mas para ensinar a verdade sobre o lugar dele no mundo. E no fim, fica essa pergunta profunda, que ecoa através dos milênios. Se a vida eterna está fora de alcance, como é que se encontra significado numa existência finita? Essa é a verdadeira busca humana que a epopeia de Gilgamesh nos revela.